Fernandes. Fala pessoal, último dia de férias. Segunda-feira já estarei ao lado de vocês em BH. Mais duas informações importantes sobre o Galo. A primeira é sobre questão salarial. O Atlético hoje tem uma dívida com o elenco desde 20 de dezembro passado. Essa dívida é referente a férias, 13º salário e direitos de imagem. O clube pretende quitar o valor até a próxima semana. Tá aí o Thiago passando essas informações. Você quer medo de perder a vaga aqui no programa, né? Pois é, trabalhou até durante as férias. Cara, semana toda, o Thiago estava em Fortaleza a semana toda. Teve um dia que mandou até no fundo da praia, né? Exatamente. Só que estava nublado. Sabe aquele negócio de falar assim, eu tenho que aparecer para os caras não terem percepção de que podem me substituir? Pois é, né? E a gente precisa muito do Thiago. Agora, essa notícia foi uma notícia que, assim, ela se torna meio que curiosa dentro do futebol, né? Dentro desse mecanismo que é o futebol. A gente vê o Atlético buscando grandes reforços, contratações, negociando jogadores, e aí, de repente, de um time que não vinha com esse problema há muito tempo, de repente, olha, o Atlético está devendo 13º, né? Lembrando, 13ª, a segunda parcela já deveria ter sido paga, devendo direito de imagem. Então são coisas que, às vezes, só o futebol mesmo, mas que não deveria ser de maneira nenhuma. Big, mais uma daquelas notícias que a gente fica assim, poxa vida, pra que deixar chegar nesse ponto? O que você pode falar a respeito disso? Eu fico até tranquilo para falar sobre isso, né? Porque eu acho que o futebol, se a gente não começar a dar o primeiro passo, a coisa não vai mudar, sabe? Porque a gente não pode normalizar. Normalizar. O Cruzeiro passou por isso, né, recentemente, várias vezes. Eu acho o seguinte, né? Você tem que fazer um planejamento de trabalhar com aquilo que você pode, contando com o momento da receita, aquela receita de bilheteria, receita, o final de campeonato. Você tem que trabalhar com isso, né? E hoje em dia você vê alguns clubes no Brasil tentando colocar isso como uma situação normal, sabe? Não, o futebol é assim mesmo, é fluxo de caixa e tal. Isso não é legal. Se a gente não der o próximo passo, eu acho o seguinte: vamos quitar com a turma que está aqui, depois a gente pensa no elenco para 2023. Eu penso assim para o futebol, não só para o Atlético, mas para o Cruzeiro, para qualquer outro clube no Brasil. Não podemos como se diz, né? Normalizar essa situação, porque é muito chato, né? Falar de campo e bola é muito melhor. Atraso de salário, enfim, atraso de pagamento, problemas com FIFA, isso aí é muito, muito chato, e o futebol brasileiro tem que dar um passo à frente nisso. E rolou também a questão aí de mais um capítulo, né, da novela aí com a Multiplan. O Atlético viveu aí nos últimos dias existia a venda e, de repente, a venda não existiu mais. E agora um outro capítulo, né? A empresa afirmou que assinou a promessa de compra de 24,95% dos direitos do shopping pelo valor de 170 milhões. Agora a pergunta que fica, né? A gente fica aqui, poxa vida, o que vai acontecer? Quem vai comprar esse restante? Resolveu? Está resolvido a dívida? Está resolvido o problema? O que o Atlético está vivendo na atual situação? Porque o primeiro momento era um valor de 340 milhões, correto? É esse o valor, né? O Atlético, 340 milhões. E depois está aqui, ó, a nota da aquisição. Essa aqui é o comunicado ao mercado, atualização sobre a aquisição de participação. A Multiplan Empreendimentos Imobiliários comunica aos seus investidores e ao mercado em geral que assinou promessa de compra e venda com o Clube Atlético Mineiro referente à aquisição de 24,95% do Shopping Center Diamond, elevando, portanto, a participação da companhia para 75%. A gente tem que lembrar que eles estão colocando essa nota aqui agora com uns 24,95%, mas lá em agosto já tinham apresentado aquela nota mostrando que eles teriam... Tem a nota também, André? Porque aí fica mais fácil para o torcedor entender. Aqui, ó, dia 2... Cadê a nota? Essa é a primeira? Cadê a data dela? Aqui, ó, 2 de agosto. A Multiplan Empreendimentos comunica a seus investidores e ao mercado em geral ter exercido o direito de preferência na aquisição da participação remanescente de 49,9%. Então esse valor aqui de 340 milhões era um valor que o Atlético já contava com ele. Fuscaldi, quando uma bomba dessa chega, o clube contava com 340 milhões no seu orçamento. O
que a ideia do Atlético era que com esses 340 milhões ele quitasse até 500 milhões em dívidas. E aí, de repente, Fuscaldi, não existe mais esse valor. Joga o Atlético em terra arrasada. Agora o jogo virou. Pegou 24,95, tem 170, mas está faltando 170. Qual o tamanho do baque para o Atlético nessa primeira semana de janeiro já acontecer isso? Pois é, Elton, a gente fica muito assustado com esses números, porque são números altíssimos, né? E que comprometem mesmo a situação atual do Atlético, que todo mundo sabe é dificílima. Mas eu tenho, para mim, isso não é uma informação, é uma impressão de que entre Atlético, Multiplan, investidores, estava tudo certo. A impressão que eu tenho é que o Atlético já sabia que a Multiplan ia fazer só a compra da metade do que havia prometido, porque o Atlético certamente já tem ali alguém que vai fazer o investimento na outra metade. Não me parece que esse é um grande problema que afetou o Atlético. Não acho que o Atlético ficou desesperado quando a Multiplan apresentou a desistência da compra inicial. O que me preocupa é saber para onde é que esse dinheiro vai. Porque o Big falou agora mesmo. O Atlético está com problema de 13º atrasado, direito de imagem atrasado, que isso vai virando uma bola, porque de repente aí paga, mas aí fica devendo o salário de janeiro. E todo mundo sabe como isso acontece no futebol. O que me preocupa é se essa grana que vai entrar do shopping, agora 50%, daqui a pouco vende os outros 50%, os outros 25%, né? O que me preocupa é se essa grana vai entrar para pagar a dívida onerosa do Atlético, que gera milhões de reais de juros e que faz com que a dívida só aumente o tempo inteiro, e você não consegue diminuir, você só paga juros, só paga juros, só paga juros, ou se vai entrar para pagar salário e direito de imagem, porque aí eu questiono a solução de se vender um patrimônio, né? Vender o patrimônio para diminuir a dívida, fazer o clube respirar, para começar uma organização mais profunda e tal, aí sim eu acho que vale a pena. Para pagar salário já não vale. Então a gente precisa muito bem saber para onde esse dinheiro vai, porque isso sim vai implicar no futuro do Atlético. O Fuscaldi levantou uma questão aí de que o Atlético meio que já estava preparado para toda essa situação. É uma impressão, sabe? Sim. Valu, você acha que pode existir isso no jogo de negócios, né, que gira dentro do futebol? Porque o Atlético vive também uma intensa vontade de se tornar uma SAF. Situações como essa pode adiantar o processo, ampliar a visão de necessidade para a SAF chegar logo ao Atlético? Eu não tenho certeza disso. E com relação ao que o Fuscaldi disse, são tantos os discursos, né, internos que podem acontecer no mundo do futebol. Agora eu vou colocar uma questão aqui, é a seguinte, como fica o torcedor atleticano diante disso tudo? Porque certamente não está agradado em ver a nota da própria Multiplan prometendo a compra de 49% e depois uma compra que não iria acontecer e agora os 24%. Há circulando uma possibilidade de que o restante pode ser adquirido pelos 4 R's, já aí com o Atlético num caminho de SAF, mas e o torcedor? Como é que ele fica? Eu tenho conversei com alguns torcedores atleticanos, eles não estão agradados pela forma como tem sido tratada a posição deles. Então, é até interessante, Valu, você colocar isso. Recentemente, lá no Bora Pra Resenha, nós recebemos o Lázaro Cunha, que foi do jurídico do Atlético. Diretor jurídico do Atlético. Do Atlético, e foi vice-presidente do Atlético. E ele falou que o que incomodava ele era não ser transparente. Quando a gente vai vendo tudo da forma que vai acontecendo, Big, pela a experiência, por tudo que você acompanha de futebol, realmente é uma falta de transparência o que se tem no Atlético, tanto para essas questões, por exemplo, como que de repente, salário atrasado, de repente a Multiplan não vai comprar mais. Falta transparência em tudo, até nessa questão de como que vai ser essa entrada de SAF, se vai entrar, o que vai acontecer. A falta, Elton, e dá para perceber isso, né? Em algumas coisas, às vezes internamente, né? Como o Fuscaldi falou nesse caso, acho que o clube está até um pouco mais preparado, que já sabe como funciona, né? A questão
quando você vai... como trabalhar esse negócio politicamente no clube é um negócio que, se eu fosse o torcedor, não queria entender, né? Os caras trabalham com hipóteses, com algumas coisas que podem acontecer e não acontece, e não tem plano B. Isso acontece, isso é ruim para o clube, o torcedor fica, né, sem saber o que está acontecendo. Então, a transparência é ideal, mas não acontece. Não sei se um dia vai mudar, mas transparência no futebol, dos negócios envolvendo futebol, pelo menos nessa caminhada minha, eu acho que poucas vezes eu acompanhei. Ô Fusca, eu não sei se remeteu a você quando surgiu todas essas histórias, essa frase do Lázaro, que falou pra gente lá no Bora Pra Resenha. Pô, falta transparência nas coisas do Atlético. Tem uma questão ali do Lázaro também, que é uma questão política, né? Grupos políticos no Atlético. É um lado, o outro. Ele é do grupo político do Calil, que é opositor ao do Ricardo Guimarães, dos 4Es. Então é uma confusão. É uma confusão política hoje no Atlético que acaba enveredando para essa questão de decisões do Conselho. Porque para ser SAF, precisa lá de 2/3 do Conselho para aprovar toda essa situação. É uma confusão e o pior que eu posso dizer hoje para a torcida do Atlético é que eu já vi confusões como essa em outros clubes, inclusive na mesma cidade. Então, hoje o Atlético tem um time que é um time muito competente, é um time que vai brigar mais uma vez, mais uma temporada para ganhar tudo, vai entrar forte na Libertadores, vai entrar forte no Campeonato Brasileiro, contratou jogadores de altíssima qualidade, só que se você for olhar nos bastidores, né, o que está acontecendo é de se preocupar. O Atlético, o Cruzeiro, quando caiu em 2019, tinha um time feito para ser campeão da Libertadores. Vocês não vão se esquecer disso. Então, as coisas no futebol, dentro de campo, são muito influenciadas pelo que acontece fora. Muito. E a gente aprendeu isso na carne aqui em Belo Horizonte, né? Então, é de se preocupar. Só quando eu dou exemplo com relação ao papel do torcedor, aí eu vou lembrar, por exemplo, lá em 18 de dezembro de 21, quando é anunciado o brinde com o Ronaldo Fenômeno, a princípio o torcedor do Cruzeiro entende o quê? O Ronaldo já está adquirindo o Cruzeiro a partir deste momento e daqui para frente é ele quem toca. Só que com o passar até de poucos dias, Ronaldo pode desistir, entenda aí que foi descoberto o processo de diligência. Então, o que eu tô falando o quê? Aí até 4 de abril, o Big é testemunha, até 4 de abril de 2022, boa parte da torcida do Cruzeiro viveu aquela, nossa, será que o Ronaldo vai desistir? Será que o Ronaldo não vai seguir? Enquanto não foi batido o martelo pelo próprio Ronaldo, foi inquietante para o torcedor do Cruzeiro. Então, às vezes, as operações comerciais, elas não precisam de serem reveladas. Os valores, a gente sabe que existe, mas precisa de ser aberto. Ó, vai ser adquirido metade pelo shopping, a outra metade está em estudo. Sabe, precisa de ser, não revelar os valores. Mas porque com certeza causou alguma expectativa dentro do torcedor atleticano que foi sendo quebrado. Exatamente. Vamos aguardar as cenas dos próximos só para capítulos. encerrar, né, o Valor tocou no assunto. Nesse caso, eu percebi isso muito rápido quando eu comecei a conviver nesse mundo fora do extracampo, né? É muita gente querendo ter o protagonismo e a razão e muito poucos querendo a solução. Essa que é a grande verdade. Eu acredito que isso aí ainda vai render muito, muito, muito mesmo. Agora solta o jingle da CMR aí pra gente. Pode ser